Arcanjo Miguel. Núpcias celestes. Integração das virtudes. Oitava etapa. Eu sou Miguel, príncipe e regente das milícias celestes. Recebam, todos vocês que acolhem, em meio às suas densidades, a verdade da luz, a verdade do ultravioleta, a efusão do Espírito Santo, a efusão da energia do Pai. Eu saúdo vocês. Hoje vocês chegaram à sua oitava virtude, a oitava intervenção. Ela vai despertar em vocês a integridade, a verdade no seu caminho, na sua estrada, sobre esta terra. Uma vez mais, e em nome do conclave e dos concílios e das reuniões angélicas, eu quero trazer toda a nossa gratidão a vocês que acolhem, recebem e transmitem a luz da fonte. Vocês são abençoados no seu retorno em meio à família galáctica, em meio à família da eternidade. Vocês são abençoados na sua verdade. Dado o seu número cada vez mais importante em participar da recepção do que lhes transmitimos, da emissão do que lhes transmitimos, hoje é possível penetrar as 5 últimas datas das suas efusões. Elas assumem um relevo muito especial devido à sua integração em meio ao eixo dos mundos, em meio ao eixo da fonte da verdade. Tendo assim as suas fundações em meio à sua nova densidade que está chegando, no nível do seu coração, vocês serão capazes de desenvolver, de colocar em função e em irradiação essas 5 últimas virtudes. Isto irá completar o seu ciclo de ativação para as recepções da luz visível, para as recepções da efusão do Sol e do centro galáctico. A efusão que acolhem hoje permite despertar em vocês a graça da comunicação em meio aos multiversos, nessas multidimensões. Isso representa, para vocês, para a maioria de vocês, uma capacidade nova para se relacionar e para se comunicar com as realidades que lhes foram privadas até agora. Assim, pela ativação desta oitava virtude, vai se tornar possível, progressivamente, ao seu ritmo, comunicar-se, entrar em conexão e comungar com a memória dos universos. Esta virtude corresponde também à ativação do seu oitavo filamento de DNA. Ele reforça em vocês a sua filiação espiritual, a sua filiação de eternidade. Esta vibração nova é uma oitava particular em meio à sua densidade, permitindo realizar o despertar e a colocação em relacionamento com o que chamam de Akasha ou Éter, NDT. O Akasha é o princípio original, espaço cósmico, o éter dos antigos, o quinto elemento cósmico, quinta essência, a quinta ponta do pentagrama. Esta nova virtude está situada acima da região da sua garganta. Assim nomeada nas diferentes tradições, pela porta de passagem que corresponde à iluminação, à transfiguração, a Sephiroth denominada Da'at, permitindo assim conectá-los com a memória dos universos, com a memória da sua terra, com a memória do que vocês são. Primeira efusão. Efusão de energia. A colocação em vibração e a colocação em ressonância desta nova virtude, desta nova emanação e desta nova esfera de influência vai permitir-lhes reagrupar os fios da sua história, os fios da sua evolução a fim de ancorá-los na nova realidade, nesta nova realidade, chamada de quinta dimensão, que está bem mais próxima do que vocês realmente pensam. Pela ativação desta ressonância, desta esfera de influência, nós destrancamos em vocês as memórias da sua divindade. Assim, nada do que lhes foi escondido poderá mais ser escondido. A verdade se estabelece em seus corações, estabelece-se também através desta esfera de influência e de vibração. Pela abertura desta virtude e pela ativação do filamento de DNA correspondente, pomos fim, nós, conclave, ao processo denominado morte. A continuidade da sua consciência lhes é assim revelada e manifestada em meio à sua densidade, em meio à sua vida e em meio ao seu caminho. A conexão ao Akasha, ao éter, acompanha-se de um som. Este som particular, percebido no nível da alma, em relação com o cordão chamado de cordão de ouro ou cordão celeste, mantém em vocês a permanência da consciência. A partir de agora, qualquer alma que quisesse habitar este corpo, não poderia perder a consciência.
A descontinuidade da sua consciência, de agora em diante, terminou. A possibilidade de manifestação da sua consciência torna-se o que vocês são, ou seja, eterna. O esquecimento e o passado não terão doravante mais pesos, mais presença em vocês. Vocês encontram, e vocês irão encontrar, durante estas 5 últimas efusões, a sua verdade total quanto ao seu caminho, quanto ao seu destino e quanto ao sentido da sua vida em meio a esta densidade. Que isto se revele sob a forma de sonho, que isto se revele em completa lucidez, que isto se revele durante as suas meditações, as informações que irão captar quanto a vocês mesmos, quanto ao planeta que os acolhe, quanto às nossas dimensões, não poderão tão simplesmente mais ser escondidas de vocês. O som desta conexão é a nota-se. Pelo som, vocês realizam, de maneira infalível, a conexão entre a sua densidade, a alma e o espírito e, portanto, com a unidade. Dessa maneira, o seu caminho será percorrido em meio mesmo à unidade. Isto evitará que se percam, que se enganem. Cabe a vocês, com toda a humildade e com toda a verdade, seguir o som. O som, este som, é o guia infalível da sua conexão, da sua reconexão e da sua verdade. O caminho que lhes resta a percorrer em meio a esta dimensão é curto, muito curto mesmo, em termos terrestres. Cabe a vocês andar em linha reta, seguindo seu coração e o som. Este som não pode de modo algum induzi-los ao erro, não pode de modo algum enganá-los e nem fazê-los desviar do seu caminho, independentemente das oposições que irão ocorrer nas próximas semanas, em meio a esta densidade. Este som reflete também a ativação do seu canal, permitindo receber, de maneira muito mais presente e muito mais conectada, o anúncio que será feito por Maria. Isto está a caminho. A sua consciência deve prestar atenção neste som, mantê-lo, segui-lo a fim de permanecer na intimidade do seu ser interior, na verdade do seu caminho e na unidade do que está para ser empreendido nestes tempos reduzidos. Efusão. Efusão de energia. O novo cordão celeste que nós ativamos, com a sua concordância, põe em ressonância e em vibração as partes mais sutis do seu ser. Centrada no seu coração, sustentada pelo som, a graça manifestar-se-á cada vez mais a vocês, em meio aos seus espaços de interioridade, em um primeiro momento, em meio aos seus espaços de recolhimento, de meditação ou de oração, independentemente das palavras que vocês empregam. Pouco a pouco, assim como eu lhes nomeei, transmissores da luz, tornar-se-á possível a vocês difundir este som, torná-lo perceptível, em meio ao seu ambiente. A música das esferas, que foi cortada de vocês, irá lhes aparecer no seu esplendor. Os sons, as formas, as cores e os números da criação são-lhes, de agora em diante, acessíveis inteiramente. Isso firma, como eu já havia dito, a desconstrução, mas também a dissolução do que fazia obstáculo ao seu retorno em meio à unidade, em meio à família galáctica. Evidentemente, muitas resistências irão aparecer, não tanto no interior de vocês, já que o próprio princípio desta ressonância do som faz cair as últimas barreiras em vocês, mas, evidentemente, dos seus irmãos e irmãs que não vão querer entender, não entenderão e entrarão necessariamente em reação, em dualidade em relação ao que vocês vivem, em relação ao que vocês se tornam. Vocês não devem se preocupar com isso. Vocês devem permanecer centrados no eixo do mundo, assentados no seu coração, vibrando pelo coração celeste. Dessa maneira, nada de nefasto pode acontecer em meio à sua estrada, em meio à sua intimidade, em meio ao seu caminho. Vocês devem realizar, no período que começa agora, a integridade, a honestidade. Não se esqueçam de que vocês vibram em harmonia com o coração dos anjos. Esta vibração apresenta e possui uma virtude transformadora, em meio à sua individualidade, como em meio a este planeta na sua totalidade. Este som será em breve audível na superfície de todo deste planeta. Os fenômenos luminosos dos quais eu lhes falei no início deste ano, que eram até agora pontuais, vão, pouco a pouco, invadir os seus espaços e os seus lugares.
Estes fenômenos luminosos são acompanhados de fenômenos sonoros, tais como vocês os ouvem em vocês, para alguns de vocês. Este som, esta vibração firma a colocação em ressonância do seu sistema solar e do conjunto dos habitantes deste mundo, a colocação em ressonância total com o coração galáctico. Este estado começa a partir de hoje. Ela irá se intensificando, pelo princípio de ressonância, ela irá por ano e permitir o que eu chamei, no início do seu ano, de desconstrução. O que irá se opor a esta colocação em ressonância cósmica deve ser desconstruído a fim de reconstruir uma nova identidade, uma nova forma, uma nova verdade mais de acordo com o princípio de ressonância da fonte. Esta vibração mobiliza em vocês, em meio a esta estrutura densa que vocês habitam, os últimos movimentos da desconstrução e da reconstrução em um modo luminoso, autêntico e inteiro. O véu do esquecimento que era o seu destino, em cada uma das vidas que tiveram, será dissolvido, ele também, por sua vez. Vocês não poderão mais ignorar o que são. Vocês não poderão mais ignorar de onde vocês vêm. Vocês não poderão mais ignorar as consequências das suas escolhas quanto à luz ou à não luz que vocês irão decidir. Isso irá lhes aparecer claramente. Isso será uma colocação na luz total e inabalável do que vocês são em verdade. Efusão. Efusão de energia. O despertar e a manifestação desta oitava virtude em vocês, irá lhes permitir, pela presença do som, não mais poder ser enganados, manipulados e desviados das suas rotas pelo que não pertence à luz. A continuidade do som, quando ele estiver estabelecido em vocês, sempre irá lhes permitir ir para ele e não mais se afastar. Ele é, portanto, a garantia da sua autenticidade e da sua conformidade com o plano da luz, com a verdade do Pai, com o ultravioleta e com o Espírito Santo. Ele é, portanto, este som, o seu salva-vidas que irá lhes permitir finalizar, na justeza e mais perto da unidade, o caminho que lhes resta percorrer. Ele permite também, pela colocação em ressonância que ele induz, a sua incorruptibilidade, a sua capacidade para não mais ser colocado no esquecimento, pela continuidade de consciência que esta ressonância provoca. Ele trará às suas vidas um suplemento de alegria, um suplemento de verdade, para que possam manter esta alegria e a sua integridade, independentemente dos acontecimentos que devem desenrolar-se, agora, de maneira inevitável, na superfície deste mundo. As manifestações elementares da minha presença vão engajar, a partir do seu solstício deste ano, uma liberação, no sentido próprio como no sentido figurado, do que não é da vontade do Pai, da vontade da fonte e da vontade da eternidade. Aguardem que o que é efêmero, o que foi construído de maneira falsificada pelo homem, desaparece inteiramente. Restarão apenas vocês mesmos, frente a vocês mesmos. Nenhum baluarte da sociedade, ligado a um medo, como vocês o conheceram, poderá subsistir frente à graça da luz revelada. Isso está a caminho de maneira visível e em breve palpável. Não se preocupem com a loucura dos homens que recusam a luz. Não se preocupem com as manifestações da dissolução e da desconstrução. Só o seu som é verdade. Só a vibração do seu coração, da sua nova fundação, é verdade. Só o amor e a luz são as únicas verdades a expressar, a revelar, a integrar e a manifestar. Isto deve ocupar cada uma das suas inspirações, cada uma das suas atenções e cada um dos seus instantes. Nós temos confiança na multidão de seres que estão ligados a nós, a essas núpcias celestes. Nós estamos doravante persuadidos e convencidos, pela observação da sua trama de luz e pela observação da trama dos futuros possíveis, de que o futuro desta terra é um futuro de glória, um futuro de luz, ao qual vocês estão convidados e no qual vocês irão participar. As dúvidas não pertencem à luz. Duvidar os afasta do som. Duvidar os afasta da vibração e do coração. Efusão de energia.
Neste período de aprendizagem, nessas 5 últimas efusões, é-lhes pedido para manifestar com potência, com firmeza e sem qualquer poder, a sua realidade de filho da lei do Um, a sua realidade de filho do Pai, a sua realidade de ser de luz, enfim desperto e enfim revelado. A certeza da vibração do som, da vibração do seu coração, contribui, de maneira evidente, para fortalecer em vocês a sua conexão e a sua reconexão. Vocês representam, para o resto da humanidade, um modelo a seguir, um caminho a empreender e uma verdade a manifestar. Disso, estejam certos, porque é isso que vemos. Somente alguns ambientes não propícios ao estabelecimento desta nova lei, a única lei verdadeira, somente algumas dúvidas inscritas em vocês, pela educação, pelos condicionamentos diversos e variados, podem ainda frear o seu impulso e o apelo para a luz. Vocês irão se tornar os co-criadores da sua verdade, em meio mesmo a esta densidade. Os seus mecanismos de pensamento, os seus mecanismos mentais, devem dar prova da unidade a mais pura. Porque o que vocês pensarem manifestar-se-á, porque o que desejarem em relação à luz manifestar-se-á, de maneira instantânea. O princípio de causalidade que afetou vocês em meio ao seu desenvolvimento na sua densidade, há mais de 50.000 anos, vai extinguir-se. Revela-se a vocês, pela adição desta 8ª graça, um outro princípio de causalidade. Este princípio de causalidade tem por nome amor e não mais ação/reação. O Pai, pela sua própria vontade, pelos ciclos e pelos momentos que vocês vivem, permite a realização deste objetivo, a partir de agora. Mostrem-se dignos, mostrem-se humildes do que são. Através desta humildade, através desta dignidade, vocês não podem se enganar e não podem enganar ninguém. Vocês participam do despertar da luz. Este trabalho, porque é realizado, neste momento mesmo, por milhões de seres humanos sobre este planeta. Vocês são sempre cada vez mais numerosos a realizar isso. Mas nós precisamos, nós, conclave, nós, concílios, ainda aumentar este número. Porque quanto melhor e mais vocês estiverem participando, durante as 4 últimas semanas que restam depois da efusão do ultravioleta, mais nós poderemos ajustar este mundo à sua nova verdade sem passar por demasiadas desconstruções muito caras ao nosso coração. Isso cabe a vocês. Uma vez mais, nós podemos apenas propor, não podemos impor. É o mesmo para vocês. Vocês devem propor, não tanto por palavras, mas pela sua qualidade vibratória, pelo seu som e pela presença revelada, em vocês, aos seus irmãos e irmãs, pela realidade da luz. Devem transparecer, devem emitir esta luz. Centrando-se nesse papel, o som e a vibração reforçam-se em meio às suas lâmpadas denominadas chakras a fim de permitir-lhes, literalmente, acender os seus irmãos e as suas irmãs, acender as suas estruturas, acender os diferentes reinos vivos na superfície deste planeta. Nós contamos com a sua presença e com a sua irradiação inabaláveis, assim como a nossa presença é-lhes adquirida pela eternidade. A Divina Maria, tendo recebido a totalidade da nossa potência, está especialmente apta a recolher os seus pedidos enquanto referentes à quantidade de luz que vocês podem manifestar e que vocês solicitam. Nenhuma outra coisa além da luz e do amor deve preocupá-los. Nenhuma outra coisa além do amor e da luz deve estar nos seus pensamentos, nas suas ações, nos seus atos e nos seus períodos de descanso. Efusão. Efusão de energia. Bem-amados mestres da luz, vocês aí entraram, e nós com vocês, na última ronda desta dimensão. Vocês irão percorrê-la enriquecidos da verdade, enriquecidos da alegria. A graça da fonte permite isso. É através desta graça que vocês irão manifestar que vocês poderão aliviar o fardo, o peso e a densidade desta dimensão. Vocês são os cavaleiros. Vocês são os iniciadores. Nisso, a nossa gratidão e a nossa conexão a vocês tornam-se eternas, permanentes e inabaláveis. Os senhores do karma, os 24 anciãos, batem agora à porta de vocês.
Eles vêm realizar a palavra, tal como ela lhes foi entregue, nas diferentes correntes tradicionais e religiosas do seu planeta, desde tempos imemoriais. Isso irá lhes aparecer claramente, e cada vez mais claramente, através da retirada do véu do esquecimento, através da revelação do seu sentido e do sentido da sua vida sobre a Terra. A hora de se lembrar do seu juramento, durante a sua descida, chegou. A hora também chegou, para a fonte, de se revelar a vocês, de revelar a sua presença permanente desde a sua chegada neste mundo, em meio à sua densidade, e não podia ser diferentemente. Hoje, pela potência da luz emitida pelas dezenas de milhões de pessoas e de almas que se recolhem durante as efusões, isto se torna cada vez mais possível, cada vez mais real, cada vez mais tangível. Isso apenas poderá reforçar a sua aptidão e a sua capacidade para a alegria, a sua aptidão e a sua capacidade para abandonar-se à luz, a sua aptidão e a sua capacidade para ver, sentir e entender a verdade. Nenhuma mentira nunca mais poderá afetá-los, em meio à sua sociedade, em meio a este mundo, como em meio aos medos que procuram atualmente ser induzidos no nível da humanidade. A luz não pode ser afetada pelo medo. A luz não pode ser afetada pela sombra. A luz é. A luz é a alegria. A luz é o amor. A luz é o seu escudo, o seu baluarte e a sua razão de ser. Firmando-os em meio às suas novas formações, protegidos pelo som, protegidos pela manifestação da essência da fonte, o seu caminho apenas pode se tornar cada vez mais luminoso, cada vez mais justo e mais próximo da vontade do Pai, da vontade da fonte. A vibração procedente desta oitava graça manifesta-se, como eu dizia, na parte superior da sua garganta, aí onde se encontra o mistério do nascimento e da morte. Aí onde se encontra o enigma da separação da sua dimensão dissociada do resto do universo. Nesse sentido, vocês irão tomar consciência cada vez mais rapidamente, de agora em diante, de por que eu chamei estas efusões de núpcias celestes. O celestial vem a vocês. O celestial vem despertá-los e fazê-los fusionar em meio à sua verdade. Os momentos que vocês vivem são momentos de graça. Não se atrasem com os últimos sobressaltos da sombra, em vocês e ao redor de vocês. Contentem-se em estabelecer-se nesta nova fundação da vibração da luz, em meio ao seu coração, e em escutar o caminho da luz, o som da luz, a verdade da luz. A sua força, a sua determinação em continuar centrado no eixo do mundo é a sua melhor garantia, a sua melhor fonte de eternidade. Efusão. Efusão de energia. Atualmente, muitas reconexões estão ocorrendo, no interior das suas estruturas físicas como sutis. Estas reconexões permitem também reconexões em meio aos diferentes caminhos cruzados da vida, através dos seres que vocês conectavam e que vocês encontram. Os projetos de vida encontram-se facilitados. Vão ao sentido das linhas de menos resistências quanto ao que vocês desejam viver, durante a última ronda. A fim de que ela lhes seja leve, a fim de que ela lhes seja fácil, a fim de que ela não possa obstruir de nenhuma maneira o caminho da luz em vocês. Os fenômenos de fluidez, os fenômenos de sincronia, vão, de agora em diante, fazer parte da vida de vocês, em um nível jamais, até mesmo, desejado ou imaginado, nos seus sonhos mais loucos. Se vocês seguirem o som, se vocês seguirem a vibração, mais nada poderá se opor para que o seu caminho, em meio a esta densidade, não seja um caminho de alegria. E será isto, inteiramente. A palavra mestre é a confiança que vocês irão colocar na sua eternidade, a confiança que vocês irão colocar na luz, no som e na vibração. Não pode ser de outra forma. As circunstâncias da sua densidade vão se alterar de maneira considerável. Nada, eu digo, nada, absolutamente nada, poderá afetar a vibração. O som é a verdade se vocês permanecerem em alinhamento com o eixo do mundo e com o eixo do seu coração. Não deem qualquer atenção aos fenômenos denominados tecnológicos que irão querer manifestar-se a vocês.
Somente a voz do coração, a voz de Maria e a voz da sua alma, são as verdadeiras vozes. O resto serão apenas projeções da ilusão, visando semear a dúvida, através da projeção de falsa luz. Mas o seu discernimento, por intermediário da sua nova conexão, ligada à ativação da oitava graça, não irá permitir mais que vocês sejam enganados, induzidos ao erro ou colocados em um mau caminho. Vocês devem fortificar e fertilizar em vocês, ao máximo, a verdade da luz, a verdade da sua mestria. O caminho e a rota ser-lhes-ão traçados por eles. Não devem, em caso algum, seguir o ego, porque ele sempre irá lhes indicar o caminho do medo e o caminho da destruição. Não pode ser de outra forma. Efusão. Efusão de energia. Bem-amados mestres da luz, eu informo a vocês que a sua próxima efusão vai ocorrer, na hora dos seus relógios, na França, no domingo do seu solstício, às 6 horas da manhã, 1 da manhã no Brasil. Nós alteramos assim os horários, de 6 horas em 6 horas, para que o máximo de trabalhadores de luz se beneficie, em função do lugar geográfico onde estão situados, da efusão da fonte que continua, independentemente do ultravioleta, todo dia entre 12 horas e 13 horas. Assim, durante esta efusão que acabamos de realizar e que iremos continuar, muitos dos seus irmãos situados em 6 fusos horários de vocês puderam se beneficiar da oitava graça ao mesmo tempo que da efusão da fonte. Isso é fundamental. Eu lhes transmito a graça, a luz, a verdade, a efusão do ultravioleta, e eu os deixo, agora, no silêncio, prosseguir esta obra, porque é bem disso que se trata. A obra do amor e da luz. 14 de junho de 2009, a Ultris de Messirons. Tradução para o português. Zulma Peixinho. Nota. Lendo e ou escutando cuidadosamente as indicações detalhadas que seguem, vocês devem ter todos os elementos para seguir este acompanhamento e assim nos permitir ganhar um tempo precioso para as respostas de numerosas perguntas que nos são enviadas. Obrigado pela sua colaboração. O Arcanjo Miguel propôs acompanhar-nos a viver as transformações ligadas às 12 virtudes ou estrelas de Maria, em 12 etapas, uma por semana. Miguel intervém então ao curso de uma canalização, alternando informações e efusões de energia adaptadas à virtude integrada neste dia. Você pode participar deste acompanhamento, onde quer que você esteja, em simples receptividade, sem conexão material em particular. Braços e pernas descruzados, de preferência sentados, as plantas dos pés ao solo, ou deitados, ou de pé. Durante os 72 minutos que duram a intervenção de Miguel a partir da hora indicada, ou no mínimo durante 20 minutos, a sua conveniência entre esses 72 minutos. No dia e na hora, francesa, indicados. Cada encontro nos é dado por Miguel à medida das suas intervenções, os próximos sendo no sábado 2 de maio às 15h30, hora francesa, e no sábado 9 de maio às 16h30, hora francesa. Até muito em breve então, em espírito.